Eu sou o Goku. E eu sou o Júlio Abreu, você está na HWAP, o canal que mais cresce na cidade de Poá, Poá, São Paulo, não é Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E hoje nós vamos falar aí da Radeon 7, a Radeon 7, a placa topo de linha da AMD. Já pipocou nos sites mundo afora sobre a capagem da placa para o público profissional, né? E isso não é problema, a gente viu o Adrenaline comentando, vários sites mundo afora, o Rodrigo Baltar fez até um vídeo aqui bem explicativo sobre isso, mas esse ponto, galera, não importa tanto assim pra gente, não é isso que eu vou bater aqui. Porque a placa ela não tem lá o FP64 completo para o público profissional, para quem vai utilizar para aprendizagem profunda, deep learning, coisa e tal, para cálculos, né? E já existe um produto da própria AMD que é completo e que é destinado para esse público e que vai atender tudo ok. Se a Radeon 7 tivesse completo aí esse chip, funcionasse dessa mesma maneira para a FP64, de repente poderia até haver aí uma canibalização nos seus próprios produtos, e assim como compraram muita placa para mineração, poderiam acabar pegando a Radeon 7 para utilizar em aplicações profissionais, pagando menos, e a gente ia ficar sem placa para jogar. Só que parece que é exatamente o que vai acontecer. Ah, mas ela desabilitou a parada. Mas tem um outro problema muito, muito maior do que esse, galera. Meu irmão, a AMD... Tio Jensen falou lá, fez várias piadinhas aí com a tia Lisa, e parece que ele estava certo. É um monstro aí que foi criado às pressas, nas coxas, porque a logística parece ser pior do que as Vegas que nós tivemos aí 5664 em época de mineração. Olha aqui, AMD Radeon 7 Cloud Launch with a fewer than 5.000 stock. Ou seja, está dizendo que só tem 5.000 placas around the world, no mundo inteiro, para comercialização global. Aí você fala, mas o Tom's Hardware não sabe quem está falando. Deixa eu ver quem assinou essa matéria. Zé, que eu não sei quem é. Se fosse o Igor Walozek, eu já ia até perguntar para ele agora. Mas esquece então o Tom's Hardware. Beleza, Tom's Hardware não. WCCF Tech tá falando aqui também da capagem do FP64, né, para não poder ter um problema com a MI50, que é uma placa voltada para o público profissional, e também fala de apenas 50.000 unidades fabricadas. Have less than, menos, né, tem menos de 5.000 unidades fabricadas para comercialização global. Ah, mas o WCCF Tech não é confiável. Tá bom, nós temos esse outro site aqui que eu não sei nem qual é. Mas temos também o TweakTal, que é um site que muitas pessoas confiam. Tá? O mundo inteiro está falando. Hoje o Pulse Hardware, por você ter uma ideia, fez uma live com o B2E, que tem mais de 1 milhão de inscritos. É um dos maiores do meio. Gosto dele pra caramba. E os dois ali, no minuto 20 e pouco, 22, 29, eles comentam sobre esse problema. Porque quanto menos placas você tiver no mercado, menos placas nas prateleiras das lojas, cara, maior o preço, lei da oferta e da procura. Porque assim, se os mercados lá fora já vão ter problemas para serem atendidos, imagina o nosso mercado brasileiro. Ah, mas como assim, Júlio? Cara, o maior mercado de hardware hoje seria o mercado da Ásia. Aí depois, Europa, aí depois tem lá o mercado americano. Todos esses mercados consomem muito mais do que nós aqui na América do Sul e nós aqui no Brasil. Então, cara, se tem 5.000 para vender no mundo, pode colocar aí umas 3.000 só para a China, a Ásia ali, aquela região. Aí depois você joga mais umas 500 para a Europa, já dá 3.500, umas 1.000 para o mercado americano, não sei. Aí já vai para 4.500, as 500 que sobrar eles pulverizam ao redor do globo. Aí vem umas 100 aqui pro Brasil. Porque ainda tem Índia, né? Tudo isso aí, tem vários outros países aí, vários outros mercados que fazem parte, né, Índia do mercado asiático. Só que, cara, se aqui no Brasil a gente tiver 100 placas dessa para colocar nos lojistas, sabendo que tem 1.000 pessoas interessadas, o cara vai pensar o quê? Você quer essa placa aqui? Você tá interessado nessa placa da AMD? Só eu tenho. Todo mundo quer. Todo mundo tá afim da minha AMD Radeon 7. $700 lá fora. Mas ninguém tem, só eu. Vai pagar quanto por ela? É que nem quando nós queríamos modelos da Asus lá, Strix 1080 Ti, que quando só um cara tinha placa para vender no Mercado Livre, ele pedia um rim. É o que vai acontecer com a Radeon 7.
poucas placas sendo fabricadas. Ah, mas chega o mês que vem. Chega com 5 mil modelos, 5 mil peças disponíveis. Auto shutdown initiated. Meu headset para menos no mercado. E com 5 mil placas disponíveis no mercado, um preço muito mais alto vai fazer com que ela chegue num preço maior, provavelmente, do que a 2080, que tem já muito mais tempo de mercado, né? Muito mais, 4 meses já mais de mercado. Vai dar uns 5 meses quando chegar a Radeon 7. E aí, de repente, você tem na prateleira uma 2080 custando 4 mil reais e uma Radeon 7 custando 4 mil reais. Ou até mais do que a 2080, porque a 2080 tem $100 mais cara do que a Radeon 7 no preço sugerido pelas fabricantes. Mas com certeza, cara, se chegar aqui bem caro, você vai acabar encontrando o Radeon 7 aí por 200, 300 reais a mais do que a 2080, sem Ray Tracing, sem DLSS. Essas placas serão até difíceis de vender, eu acredito. De achar para comprar vai ser difícil pra caramba, e do cara trazer pra cá, importar, você vê lá, InfoCWB, Aldo, All Nation, os importadores brasileiros aqui de hardware, acho que vai ser difícil que eles consigam esses modelos para nós aqui, brasileiros. Então, galera, a placa ter uma capagem no FP64, não servir para aprendizagem profunda, não servir para o profissional que queira trabalhar com a placa, caguei, porque a gente quer jogar com a placa, para jogo ela vai servir bem, né? Tem um outro modelo da AMD que serve para isso. Você encontra modelos disponíveis da AMD que vão atender esse público profissional. Agora, 5 mil peças ao redor do mundo, ou a AMD não está botando taco no próprio produto, ou realmente a logística dela é porca, ou ela tem a noção de que ela vai surpreender o mercado com as Navi e a Radeon 7 é um tapa-buraco. Ou é muito caro de fazer. E aí simplesmente ela queria dizer para o mundo: nós temos um produto comparado com a 2080, nós conseguimos igualar a Nvidia em desempenho. Mas essa parada não dá para comercializar em larga escala, porque tem 16 GB de HBM2, custa caro pra caramba para fazer, deve custar lá $600, 600 e pouco. E a gente tem que vender ela no preço sugerido de 700, né? Obviamente que $700 é o preço final para consumidor que ela sugere, né? E para fabricante, para distribuidores ao redor do mundo e tal, é um preço bem mais baixo, né? Mas não tão mais baixo assim. Então imagino que o lucro da AMD com essa placa é parecido com o que a Nvidia teria com a 2080 Ti se ela cobrasse um preço normal. Porque você fala, pô, mas a 2080 Ti custa $1.200. Para sustentar a produção da 2080 Ti em larga escala e vender esse produto aí a rodo, ela precisou colocar esse preço absurdo. Por quê? Porque para conseguir um chip de 2080 Ti, a seleção desse chip é muito, muito, muito complicada. Isso eu vi, ninguém me contou. Eu vi documento lá de fabricante respondendo a Nvidia Brasil e vi lá que de 10 mil, não estou falando de 5 mil, de 10, de 15 mil produtos, chips, apenas 15 virariam uma 2080 Ti. Eles estavam selecionando chips, não, esse chip aqui é 2080 Ti. Pô, mas isso não representa aí nem 10%. Então os outros vão virar 2080, 2070, 2060, porque é muito, muito difícil de você selecionar lá no meio um chip para poder virar 2080 Ti. Então, como é muito cara a produção da placa, o preço dela também ficou muito mais absurdo do que deveria. A Nvidia podia ter dado uma segurada nisso aí, tá caríssimo, $1.200, $1.300, mas a placa ainda te entrega 30, 35% a mais do que era a 1080 Ti. E é hoje o melhor produto do mercado em desempenho. E traz Ray Tracing, traz DLSS, a contrariar poucos jogos, mas traz, é uma inovação. Aí tu olha para Radeon 7 e você fala, pô, são 16 GB HBM2, a gente não precisa, pô, mas legal de ter isso. Se cortasse parte da memória, você teria menos desempenho, menos largura de banda. Ah, só entrega ela com 8 GB que tá bom. Você não ia chegar no desempenho que chegou. É a mesma coisa que você colocar 16 GB numa Vega 64. Vai aumentar a largura de banda, vai aumentar o desempenho, mas vai custar mais caro. Então eles conseguiram entregar 25% a mais do que a placa anterior deles mais forte. O povo critica a Nvidia por ter feito só 35, 30% a mais do que a 1080 Ti, e é fato. Mas ninguém estava falando nada porque essa placa custa $700. Só que ela custa isso porque ela entrega só 25%, 30% a mais do que a Vega 64. É cara para se produzir e ainda vai chegar com 5 mil aí no mercado. Porque talvez a AMD sabe que para poder
colocar em larga escala, ela tivesse que cobrar mais, e aí não ia vender. Não tem Ray Tracing, não tem DLSS, não tem tecnologias inovadoras, opressoras do Barrel, né? Não, ninguém tá ligando pro Ray Tracing hoje porque não tem jogo para testar com essa parada. Mas assim, cara, se você tem um produto que você não consegue comercializar ele te dando um lucro alto, porque você tem que cobrar um valor para ser competitiva, mesmo o público achando $700 absurdo, mas esse custo de $700 é o que te deixa ser competitiva, mas também é o que não te permite lucrar. E aí você faz o quê? Você coloca só 5 mil no mercado, ele vai acabar chegando na prateleira nas lojas por mais. Para mim, a única justificativa desse modelo existir é a AMD dizer, não estamos paradas, ó, fizemos aí, temos um produto que equipara em desempenho com a Nvidia, então não fiquem falando mal de nós, mas eu acho, cara, que só quando lançar as Navi que nós veremos a AMD competitiva em preço, desempenho no setor de entrada, intermediário, nem acho que ela queira ficar lá no setor high-end, senão nem existia a Radeon 7, e não é um produto que você vai encontrar muito facilmente aqui. Então, se você conseguir encontrar uma Radeon 7 por 3.900, menos do que uma 2080, por 4.400, pô, você vai ser um privilegiado. Se vai haver uma produção em larga escala na sequência, tal, isso ninguém comenta a fundo, mas dizem que hoje é o que tem do lado da AMD. Menos de 5 mil placas aí fabricadas que vão ter que rodar o mundo aí e atender essa demanda. Então pode esperar preços absurdos, bem carinhos mesmo, como na época da mineração, provavelmente. O fato dela ser capada para hardware, para uso profissional, isso pouco importa, galera. Então aqui esse foi o vídeo de hoje para vocês. A gente quer alertar vocês que estavam esperando a Radeon 7, né? A ficar um pouquinho cabreiro, que pode ser que não seja tão bom assim esse lançamento. A gente espera que a AMD chegue para concorrer com a Nvidia sim, em preço e em desempenho, para que a gente tenha concorrência e as duas entreguem bons produtos. Mas por enquanto é o que a gente tem para hoje. Um abraço, povo.